Estamos ao vivo? Tá tudo ok? Olá, pode começar? Estamos ao vivo? Bora, Pri. Tá tudo ok? Olá, Eu? pode começar? Deu certo? Estamos ao vivo? Bora, Pri. Tá tudo ok? Tá, bora. Olá, Eu? pode começar? Deu certo? Beleza. Estamos ao vivo? Bora, Pri. Tá tudo ok? Tá, bora. Boa noite, eu sou a Isa, essa é a Pri e a gente tá começando mais um Talking About the Dead. Boa noite a todos. Olá! Essa semana a gente vai falar da 7ª temporada, que é uma temporada bem dolorosa, né, digamos assim. A temporada a gente pode dividir em 2 pontos importantes dessa temporada. O primeiro ponto importante é a primeira parte da temporada é basicamente mostrando o. Ele caiu? Acho que a Pri caiu, então vou fazer o resumo e a gente espera ela voltar. Vou fazendo o resumo enquanto ela não volta. Bom, a primeira parte da temporada a gente percebe. A primeira parte da temporada a gente percebe quem é o Negan, né? Nossa, já que configura tudo, né? Pronto, voltou. Pronto, eu tinha caído de novo, saí. Agora eu tô te ouvindo. Então, vamos lá. O resumo da 7ª temporada, a gente pode fazer. A primeira parte da temporada é basicamente a série mostrando pra gente quem que é o Negan. No primeiro episódio, a gente tem cenas super violentas. Primeiro, a gente termina a 6ª temporada com aquela cena que o Negan mata 2 integrantes do grupo do Rick com o bastão de beisebol, né? Na porrada mesmo. E a 7ª temporada, ela inicia nesse momento, mas a gente ainda não descobre quem foi que ele matou. O Negan, ele leva o Rick dentro do trailer para dar uma volta. E o primeiro episódio ele é muito emblemático porque ele mostra muito como que o Negan ele consegue convencer as pessoas pelo medo. Porque a gente fica pensando, como que esse monte de gente segue um cara só, que o cara basicamente, né, ele não, ali naquela situação, o único poder que ele tem sobre eles é o medo. Ele não tem nenhum grande poder, assim. E aí, esse primeiro episódio, ele mostra como que ele convence as pessoas pelo medo. Ele tá no trailer com o Rick e ele fica instigando o Rick a pegar a machadinha e atacar ele. E quando o Rick levanta, ele aponta uma arma pro Rick. E aí ele fica mostrando, né? Fica falando que vai matar o filho do Rick, que vai fazer isso com o grupo dele, vai fazer aquilo. E durante essa cena, essa tortura que ele vai fazendo com o Rick, a série vai intercalando com as cenas até a gente descobrir que quem morreu foram o Abraham e o Glenn. Bom, até a metade da primeira temporada é mais ou menos mostrando como que esse grupo ele atua por meio da tortura, por meio do medo, né? Logo depois que eles matam o Abraham e o Glenn, eles levam o Daryl lá pro lugar que eles ficam, que eles chamam de santuário. E o Dwight, ele fica ali torturando o Daryl também. Ele até leva uma foto, se não me engano, do Glenn mutilado, né? Depois de morto já. E ele fica fazendo esse jogo
de tentar convencer o Daryl a participar daquele grupo por meio do medo, por meio do ódio também. E a outra parte importante dessa 7ª temporada é quando eles começam a descobrir outras comunidades semelhantes a que eles vivem, né? Semelhante a Alexandria. Eles já conheciam Hilltop no final da 6ª temporada. No início da 7ª, a gente já vê a Carol e o Morgan indo para o reino. Então, já conhece o reino ali. Depois o Jesus leva o grupo do Rick lá para o reino também. Lá pelo meio da temporada também a gente encontra a Tara, né? Que a Tara some no finalzinho da 6ª temporada. Ela nem sabia ainda da morte da Denise, por exemplo, nem da morte do Glenn e do Abraham. Uhum. Ela tinha saído com o Rick para procurar suprimentos, né? Comida, armas. E aí a gente encontra a Tara em uma comunidade litorânea, né? Que a gente conhece Oceanside. E aí, a parte do meio dessa temporada né, esqueci de falar que o Negan ele passa a escravizar o grupo do Rick como ele fazia com os outros, né? Que eles trabalhem e reúnam comida, armas, tudo para ele em troca dele não matar a galera mesmo. E a partir do meio da temporada, o grupo do Rick ele tenta se unir a essas outras comunidades para tentar se unir contra o Negan. Eles também encontram um outro grupo de pessoas, que é o grupo lá do Lixão, que é comandado pela Jade. E eles tentam fazer um acordo ali com a Jade. Ela mostra que ela é bem persuasiva, que ela não aceita muito bem as negociações, mas o Rick insiste e ela pede que eles levem armas para ela. E quando o Rick volta com as armas, ela pede que ele entregue mais armas. Ela não aceita e quer mais. No final, ela decide se juntar ao grupo do Rick para encarar o grupo do Negan, né? Enquanto isso também, antes disso, a Rosita e a Sasha, elas entram no grupo lá no santuário, né? O Eugene foi levado pelo Negan também lá pro grupo. E aí elas entram no santuário para tentar matar o Negan. E a Sasha cria um plano, né, para poder... A Rosita fica de fora e a Sasha consegue entrar e cria um plano para tentar matar o Negan. No final, o Negan ataca Alexandria. O grupo do Lixão tá com o Rick lá, né? O Rick tinha conseguido um acordo com ele. Só que eles traem o grupo do Rick e se voltam contra o próprio grupo de Alexandria, né? E aí a Sasha, que estava presa num caixão, ela morreu, né? E ela aparece como zumbi, o que é uma surpresa pro Negan. E essa morte dela, ela aparecer como zumbi, ela causa um estranhamento ali do Negan, que não esperava por isso, e aí o grupo do Rick consegue se libertar, né? Eles estavam sobre as armas do pessoal do Lixão. E aí começa um tiroteio e no final os outros grupos aparecem. Hilltop e o Reino. E aí a hora que o Negan vai matar o Carl, a tigresa, né, a Shiva, a tigresa do rei Ezekiel, ela ataca
E aí eles basicamente, né, conseguem se livrar do grupo dos salvadores. E aí, só que eles, o pessoal dos salvadores, eles conseguem matar alguns, mas não muitos. Eles sabem que os salvadores ainda estão vivos e eles vão tentar fazer né, juntar esses grupos para realmente atacar eles e tentar se livrar desse problema que é o Negan. O Dwight, no meio disso, ele trai o Negan, vai para Alexandria, quer se juntar a eles, quer ajudar no plano. E depois desse ataque, a Tara, que ainda não tinha contado sobre o Oceanside, porque era um grupo que estava escondido, estava, né, isolado, ela acaba dedurando que elas têm armas, né, e eles vão fazer um plano para tentar pegar essas armas, porque eles precisam, eles estão com poucos recursos, né, depois que eles são traídos pelo grupo do lixão, eles ainda têm, né, problemas com armas, perder armas, e é isso, basicamente é isso a temporada. É uma temporada que eu acho assim. Eu acho ela bem emocionante pelo ponto de vista do vilão, assim, acho que o Negan, ele traz um terror psicológico pra gente muito grande. Ele tá no auge da supremacia do poder dele nessa temporada, né? Eu acho que é a temporada dele, é a temporada do Negan. E é meio assustador, porque a gente já tá meio fragilizado no final da sexta, assim, tipo, você tá assustado porque você não sabe quem ele vai matar. E na hora que começa a sétima, você já tá tipo, meu Deus, quem esse cara vai matar? E a gente entra, é muito assustador ele matar dois personagens. Eu acho que ninguém tava preparado para essa cena quando virou pela primeira vez. Ninguém tava. Porque assim, a gente sabia que uma pessoa ia morrer. Então, tipo, na hora que ele ataca o Abraham, você fala, ok, o Abraham vai morrer. Então a gente sabe que uma pessoa que era escolhida. Mas quando o Daryl ataca ele e ele fala, então por sua culpa eu vou matar mais uma pessoa, e ele sempre faz isso, isso ao longo da série, isso é tipo uma técnica dele muito comum, dele pegar, tipo, alguém faz algo ameaçador, ele sempre mata uma pessoa aleatória do outro lado, tipo, não tem nada a ver com a história, porque isso causa muito mais terror. Porque às vezes a pessoa está disposta até a se sacrificar pelo grupo, mas ele sabe que ele pega o grupo pela união dele. Então, se você sabe assim, se você fizer algo ameaçador para mim, eu vou escolher uma pessoa qualquer deste momento ali para matar. E ele faz isso com o Glenn. E depois ele faz isso com a Olivia, quando eles estão lá quando ele mata o Spencer, né? E a Rosita tenta tirar nele, né? Que ela tenta tirar nele, ele fica muito full da vida porque ele atira na Lucille. E aí ele fala, se você não me falar quem fez essa bala aqui, eu vou matar. E aí ela estava disposta a morrer, ela estava disposta a se sacrificar. Né? Aí ele sabia disso. Ele pega isso e fala, você vai se sacrificar pelo grupo? Beleza, mas eu não vou te matar. Eu vou matar qualquer outro, porque não tinha nada a ver com a história. E a Olivia, coitada, tava lá na varanda, não tinha nada a ver com a história e leva. E o Glenn também leva. Então isso é o tipo de terror que a gente leva pela série inteira. Você falou, cara, pode fazer qualquer coisa. É o tipo de vilão que está aí para fazer qualquer coisa. O Negan, ele tem um arco de desenvolvimento muito grande, mas na sétima temporada ele é o cara louco que está disposto a tudo para trazer o que ele precisa e para aterrorizar a galera. Então é um vilão meio que você fica, como se diz, assim, ó, tô nem falando, fica travado aqui o negócio. Justamente. Ele faz isso ao longo da temporada, né, como você falou. Mas nesse início, assim, você fica com raiva, mas você entende essa estratégia dele, você começa a ficar, tipo assim, você faz uma coisa errada, ele não vai te matar, ele vai matar alguém próximo a você pra te punir. Isso. Nesse caso da Rosita, né, que ele mata a Olivia e leva o Eugene para morar lá no santuário. E ele faz outras vezes também.
Um ponto importante também que você falou é que o Daryl vai pra cima dele, né? E o Negan, ele tem muito essa valorização do cara que encara, né? Que não fica com medo. Exato. Porque ele sabe que a pessoa não tem nada a perder. Por exemplo, o Rick, ele tem uma família, ele é meio que o líder do grupo. Então ele tem muito a perder. Então é o cara que fica com medo, que fica desesperado, vai fazer qualquer coisa. Agora o Daryl é um cara sozinho, por mais que ele tá no grupo, por mais que ele, né, tem, por exemplo, a Carol, que ele é muito próximo, mas ele é um cara mais sozinho, ele não tem uma família ali. Então, quando o Daryl ataca, além de matar o Glenn, ele leva o Daryl, porque ele sabe que se o Daryl for pro lado dele, né, é um cara perigoso, é um cara que tem muita serventia para ele. E aí, ele usa a mesma estratégia, né, por meio do Dwight. Uma coisa que o Negan faz também, que é muito, assim, ele faz todos falarem que são o Negan, né? Ele cria essa unidade, diferente do grupo do Rick, né? Que eles criam uma unidade por afinidade, ou até mesmo por sobrevivência. No caso do Negan, ele cria por medo, né? Então, eles ficam repetindo esse mantra, né? Eu sou o Negan. E quando o Dwight, o Daryl fica preso no que eles chamam de buraco, né? Tipo um quartinho, sem nada, sem janela, só com uma porta. E o Dwight fica levando pão com ração para ele. E ele tá nu e ele não tem nada ali e eles ainda colocam uma música estressante do lado de fora, falando como a vida é bonita, como a vida é maravilhosa. E o Dwight fica indo lá, né? E fica provocando o Daryl, tentando fazer ele sentir raiva. Ele sentir tão acuado que ele se vire pro lado do Negan, né? Porque foi o que aconteceu com o Dwight. À medida que a história vai sendo contada, a gente percebe o que aconteceu com o Dwight e por que ele aceitou essa situação. Isso. É verdade. E é interessante que nessa hora, né, quando a gente encontra os dois, quando a gente encontra o Dwight de novo nessa temporada, e aí tem essa. Que no início conta o Negan resume, mas depois a gente vai ver a história, tem flashbacks, né? Mas o resumo da história você entende, né? A ligação da sexta temporada, que na hora que ele encontra o Daryl na sexta temporada, o Dwight estava fugindo dos Salvadores nesse momento. Então ele estava com a cunhada e a noiva fugindo dos Salvadores, né? Que ele leva os suplementos, os remédios, leva a insulina para a cunhada, que ela tinha, né? Diabetes e tudo mais. E aí se lembra, cara, naquele momento ele ainda tava normal, ainda não tinha o rosto queimado. Na hora que ele aparece nessa história, ele já tá com o rosto todo deformado, assim, ele tá, sabe por que ele tá assim? E aí o Negan conta, né? E é interessante porque o Negan ele fica meio que provocando ele, assim, pra ver até o ponto que ele realmente tá com ele ali, né? Então, assim, ele, na hora que ele encontra, que ele leva o Daryl pra cá, depois que eles ficam torturando, ele leva ele pro quarto do Negan, o Negan conta a história meio olhando assim, tá vendo, o Dwight também queria fazer isso, o Dwight foi lá, queria me trair, e agora ele tá aí do meu lado, olha só como você pode ser igual a ele, tipo, meu braço direito e tal. Mas você vê que ele tá dando meio que umas alfinetadas no Dwight pra ver até onde que o Dwight consegue ficar com ele, até o nível de fidelidade, né? É interessante porque assim, ele parece ser ao mesmo tempo psicopata, o vilão psicopata malucão, mas ele tem umas sacadas estratégicas assim, muito espertas. Assim, ele é o cara que sabe quem ele precisa do lado dele. Tanto é que o Eldin ele chama pro lado dele e ele trata o Eldin como se fosse, né, um hóspede do santuário, porque o cara é um cientista, porque ter um cientista, uma pessoa que inventa uma bala, puxa para ele. Então, ele deixa ele lá, dá tudo que você precisar, cara. Se você quiser, você pode ter. Até as minhas noivas eu te empresto se você quiser. E ter o Daryl do lado dele é interessante porque é um cara super forte, um cara super resistente, um cara que quando entra na batalha é pra pegar mesmo. Só que ele não contava com o lado emocional do Daryl, né? Que é muito forte, né? Então o Daryl, quando ele vira pro Dwight e fala com ele assim, eu acho muito legal essa hora que ele fala com ele assim, você ficou porque você tinha alguém que era o motivo para você
ia aceitar isso. Então ele podia ficar ali, o resto da vida dele até morrer, ele não queria aceitar. Ele não sabia desse lado emocional do Daryl, né? Justamente. E um ponto interessante também é que quem ajuda o Daryl tenta fugir uma vez, né? Não consegue, é pego, é espancado. E na segunda vez, quem ajuda o Daryl a fugir é justamente a Sherry, que é a esposa do Dwight, né? A ex-esposa, porque agora ela é a esposa do Negan. Mas antes dela ajudar ele a fugir, ela fala com ele, não foge. Ela pega ele fugindo em um certo momento e ela fala, não foge, eu fugi, você viu que eu fiz isso e você viu que não deu certo. E aí tem esse conflito também, porque o Dwight está torturando o Daryl, o Dwight está ali sendo o Negan, né? Mas ao mesmo tempo, ele sofre a perda da Sherry, né? Porque a Sherry se afastou dele, virou noiva do Negan. E a Sherry é quem está ajudando o Daryl. Então, e a Sherry ainda fala com ele, eu entendo porque você está fazendo o que você está fazendo, eu sei que eu fiz o que eu fiz porque para te proteger, mas você não é mais a pessoa que eu tentei proteger, você não é mais o Dwight, né? Você virou um Negan mesmo. E aí, o que mantinha ela lá era o Dwight, quando ela percebe que o Dwight já não é o Dwight, né? Do jeito que ela conheceu mais. Não tem mais nada que prenda ela naquele lugar. E aí ela foge e antes de fugir, ela ajuda o Daryl a fugir também. É muito legal, né? Eu acho muito interessante a história do Dwight, porque ele é aquele cara também, né? Do digno de sobrevivência, né? Aquela questão que a gente já falou, né? Até que ponto a gente viver ou para salvar uma pessoa que é importante na nossa vida nesse momento de extrema sobrevivência, nós temos que matar ou morrer mesmo, né? E ele abdica de tudo por causa dela, né? Então, assim, ele aceita a penalidade máxima que devem dar, que é aquela questão do ferro. E é uma cena forte quando ele tá vendo o cara sendo punido, da mesma forma que ele foi, pelo mesmo motivo. Então, aí você vê que ele tá assim, sorteado. Então, ele é um personagem que fica meio que sorteado na sétima temporada, porque ele começa a se questionar, né? Eu acho que ele entra num momento assim, até de pouco isso eu consigo isso, né? E eu acho que quando ela vai embora, ele meio que, né, pronto, agora não tem mais motivo para mim ficar com esse cara, para mim aceitar isso, para mim continuar, é louco, e ele vai. É um personagem também que tem uma transformação muito grande, eu acho ele bem interessante, né? Sim. Outro paralelo importante também é a Carol, que ela tá lá no reino, né? O Morgan mata um homem para salvar ela, até então o Morgan não matava, né? Não tirava a vida. Uhum. E ele mata um homem para salvar ela, e isso ainda na sexta temporada, né? E eles são salvos pelo pessoal lá do reino. E aí na sétima temporada eles chegam ao reino. Antes de chegar ao reino, assim, no caminho, ela vê uma casa. E a Carol, ela também está num ponto que ela começa a ter alguns delírios. Ela começa a ver os zumbis como humanos de novo. Ela começa a sentir, né, o peso de estar matando pessoas. E aí novamente ela volta a tentar fugir dessa situação de não querer ficar perto de pessoas, porque ela sabe que ela fica perto de pessoas, ela perde pessoas e ela tem que matar outras pessoas para salvar essas pessoas. Porém, ela tá muito mal, né? Ela tomou um tiro. E aí o Morgan consegue levá-la pro reino. E chegando lá, ela fica desmaiada por aproximadamente 2 dias. E quando ela acorda, o Morgan leva ela para conhecer o rei Ezequiel, né? Ezequiel. E ele fica... Primeiro que ela fica assustada porque o rei Ezequiel tem uma tigresa. E segundo que ela acha uma palhaçada, né? Porque o Ezequiel, ele interpreta mesmo um rei, ele fala com um vocabulário, digamos, mais rebuscado, como se fosse uma realeza mesmo. E ela fica indignada com aquilo, ela acha uma palhaçada,
um fingimento bobo. Mas aí ela tenta fugir, ele encontra com ela na saída e ele fala com ela, não, é um fingimento mesmo, mas as pessoas precisavam de um herói, de alguém para seguir, e elas me escolheram. Eu sei que não sou um rei, eu não tô, né, porque como ele fica interpretando esse papel, a gente pensa assim, esse cara é meio, né, ele não bate muito bem. Mas ele fala, não, eu sei que as coisas são, eu sei que é um papel, mas as pessoas precisam acreditar em alguma coisa. Mas de qualquer forma, a Carol, ela vai embora, né? Ela lembra dessa casa e vai para lá e pede para ficar sozinha, pede para ninguém incomodar ela. E embora o Morgan e o Ezekiel não consigam deixar ela em paz, ela tá vivendo meio, tentando viver ali meio isolada. É verdade. É até legal essa cena inicial, né? Que é interessante, que ela chega, né? Ela tá ferida e ela tem essas alucinações na hora que eles estão atacando os zumbis. E ela, pelo ponto de vista dos habitantes do reino, dos guerreiros, né? Dos soldados, né? Do reino, ela é super frágil. Porque eles só veem o Morgan atacando. E até na hora que ela tá caída, assim, olhando assustada, pensando que ela tá vendo gente e tal, e é os zumbis, os caras falam com ele, né? Falam assim, nós precisamos de você no reino. E eles acham que ela é, tipo, uma mulher super fragilizada, super coitadinha. E tem uma cena que o Richard, né, que é um dos soldados do reino, vai lá falar com ela. Ele fala com ela assim, eu sei que você talvez não seja muito preparada para lutar e tudo mais. Aí ela fala, não, você tá errada. E o Morgan fala, vai, você realmente tá errada, ela é a mais rápida que eu lutar de todos vocês. Mas ele, é porque ela realmente não queria mostrar esse lado mais, né? Ela queria realmente se esconder ali naquela mulher que queria ficar sozinha. Ela estava cansada de ser exatamente essa pessoa que vai ser a pessoa que vai matar a verdade, né? E ela conseguiu essa imagem, né? Inicialmente com o pessoal do reino, né? Sim, isso já vem desde Alexandria, né? Ela fica tentando construir essa imagem de mulher frágil, de dona de casa, e se coloca como ali, como se o grupo protegesse ela, como se ela não soubesse como ela tá viva. E quando chega no reino, ela tenta, né? Ela faz esse papel também. E tem até uma cena curiosa que é o menino, que eu esqueci o nome, Benjamin. Ah, O é o Benjamin, bem. ele vê ela matando os zumbis assim e ele fica assustado porque ele não mata, né? Ele tem dificuldade de atirar e partir para um confronto. E ele vê ela matando os 5 zumbis sozinha e fica, pô, como que você fez isso sozinha? Tinha 5 zumbis lá fora. Porque É, realmente ela dá essa ideia de que ela é uma senhorinha, dona de casa, que vai ali para fazer biscoitos e cookies pra galera, né? exatamente, exatamente. E é muito, de novo, a gente volta naquela situação da amizade do Daryl com ela, que eu acho muito legal, na cena que o Richard e ele tá saindo, e aí ele fala assim, não, eu tô escondendo umas armas, e aí eu vou usar uma mulher que tá morando numa casinha, como bode expiatório, porque se o pessoal dos salvadores descobrir, eles vão atrás dela e atacam ela vai morrer de qualquer jeito, porque ela tá sozinha. E não tem problema. E aí o Daryl já vai regalar um olho desse tamanho pra ele e fala, como é que é o nome dessa mulher? Aí na hora que ele descobre que a Carrie falou, se acontecer qualquer coisa com ela, um raio cair na cabeça dela, eu acabo com uma vez, quer dizer, de novo, ele fica desesperado, tudo mais. É muito bonitinho isso, eu acho sempre a relação dos dois, de novo, né, é inquebrável, né? Assim, até agora está sendo inquebrável, então ele respeita que ela está lá naquele momento, mas ele ainda tem aquela posição do irmão protetor ali, que vai ficar ajudando e próximo e que ninguém pode chegar perto, ninguém pode machucar ela de qualquer jeito, né? E ele vai até a casa, né? E ele sabe, o Morgan já falou pra ele que ela quer ficar sozinha, que ela quer ficar isolada, que ela não quer visitar ninguém. Tanto que o Morgan nem conta pra ele onde que ela tá. E quando ele descobre, né, por meio do Richard, que ela tá morando numa casa ali no meio do caminho, ele vai até lá e
quando ele vai até lá, ele vê o rei Ezekiel com o Jerry lá, e aí ele espera eles saírem para poder bater lá na porta também e dar um alô para ela. E aí eles ficam conversando e tal, só que como ele entende que ela não quer mais participar dessa vida, ela não quer viver aquilo mais, né? Quando ela pergunta para ele se os salvadores foram lá, né? Se os salvadores chegaram até Alexandria, aí ele fala que sim, que eles estão trabalhando para o Negan agora, mas ele não conta que morreram pessoas, né? Até como forma de proteger ela, porque ele sabe que se ela soubesse quem morreu, né? Principalmente o Glenn, o Abraham e a Olivia também, que ela era muito próxima, né? Quando ela ali em Alexandria, ela foi muito próxima das mulheres, principalmente dessas né? Que a Olivia era responsável ali pela dispensa. Então a Carol vivia indo lá, conversando com ela para pegar ingredientes, essas coisas. Então elas eram de alguma forma próximas, né? E aí ele não conta quem que morreu e vai embora. Paralelo a isso também a gente tem a Tara chegando lá em Oceanside, né? Primeiramente a gente vê duas meninas andando pela praia, matando zumbis lá. E aí tem um corpo boiando na água e quando a gente vê a Tara. A menor das meninas, ela quer matar a Tara porque eles são um grupo isolado, que eles não querem ter contato com outras pessoas. E aí a irmã mais velha, que é a Cindy, fala, não, a gente não precisa matar ela, ela não viu, né, ela ainda não viu a comunidade ainda, ela só tá aqui na praia, deixa ela ir. E a Tara leva água e comida para, a Cindy leva água e comida para Tara e deixa uma lança também com ela, para que ela não morra ali, né? Mas a Cindy tenta não ser vista por ela, ela só quer salvar a Tara e quer que ela vá embora, né? Que ela não encontre a comunidade. Você caiu? Pronto. Voltou, fiquei fora. Cai. Eu falei que a Tara, que a Cindy não deixa a mais nova matar a Tara, né? E que elas ficam deixando, a Cindy deixa água e peixe lá para ela não morrer de fome, mas tipo, isso é porque ela ainda não encontrou a comunidade e a intenção delas é que ela não encontre isso. Então elas só deixam lá água e comida para ela, deixa uma lança para, né, se ela for atacada ela tem alguma defesa. Mas foi mal distraído, você voltou aqui pra... apareceu agora na Twitch. Mas aí a Tara acorda e ela vai atrás da pessoa que salvou ela, né? Até pra pedir ajuda, porque ela tá meio que perdida, ela não sabe muito bem onde que ela tá. E ela acaba no meio dessa comunidade, que é o Oceanside. E quando ela tá lá, o grupo percebe que tem alguma invasão. Elas são bem organizadas, elas têm bastante armas, aí elas pegam as armas e vão atrás do invasor. Uma delas vê a Tara no meio, lá escondida entre as casas, né? Tem muita vegetação também, então ela consegue ficar bem escondida. Mas uma das mulheres vê ela, atira nela, em direção a ela, mas não acerta. Aí durante a fuga ela consegue derrubar uma das mulheres, pegar a arma, mas ela não atira nessa mulher, ela só dá uma coronhadinha assim para a mulher, né, desmaiar e ela conseguir fugir. Só que durante a fuga ela é cercada pelas outras mulheres que conseguem
passar por ela, né? E aí elas ficam naquela discussão, o que a gente faz com essa invasora, né? Porque elas têm todo um sistema da comunidade delas para evitar que elas sejam descobertas, e elas estão ali escondidas, depois a gente entende por que elas contam a história. E aí fica uma discussão, o que a gente faz com essa mulher. Só que como ela poupou a vida da... Esqueci o nome, vocês sabem que eu já sou péssima com o nome. Como ela poupou a vida de uma das mulheres. É aquela de cabelo curtinho, gente. Eu esqueci também o nome dela. Nossa, esqueci. E a Cindy, né, ajudou ela, e ela, né, tipo, ela não atacou a Cindy, não fez nada, então ela falou assim, essa mulher deve ser gente boa, né? Só que a Tara conta uma mentira para elas, né? Elas perguntam quem que ela é, de onde que ela veio. Aí ela fala que ela estava com um amigo dela, que eles viviam num barco. Aí elas perguntam qual tipo de barco e dão algumas opções. E aí ela responde, é esse daí mesmo. Só que ela não sabia que o que ela estava falando não era um tipo de barco. E aí elas percebem a mentira, né? É meio que um teste, assim. E aí a líder desse grupo leva ela para jantar, né, para comer, porque ela tá ali até meio hidratada e tal do acidente. E aí elas falam, ó, a gente tá te achando, a gente achou bem legal, achou a gente, né, imagina que você seja uma boa pessoa, mas você mentiu pra gente. Então, se você contar a verdade, a gente pode, né, maneirar com você. E aí ela acaba contando a verdade, que ela pertence a um grupo, uma comunidade, e as mulheres acabam contando para ela que elas também conhecem os salvadores. Até então a Tara não sabe de metade da história, não sabe que a Denise morreu, não sabe que o Glenn morreu. Mas elas contam que elas conhecem os salvadores, né? Elas têm problema com eles. Conta que a comunidade é feminina só porque mataram todos os homens, né? Os salvadores mataram todos os homens e todos os meninos a partir de 10 anos. E aí só restaram as mulheres. E aí elas fingem que vão levar, mas a gente não sabe muito bem se elas vão levar ela de volta para a ponte, que foi onde ela se perdeu. E no meio do caminho ela tenta fugir, dá um golpe nas duas que estavam escoltando ela. Mas aí a Cindy ajuda ela a conseguir voltar para a ponte. E ela segue caminho de volta para Alexandria. Uma coisa que elas pedem é que ela nunca conte, a Cindy pede para ela que ela nunca conte que conheceu o Oceanside, e ela promete que não vai contar também. Oceanside é uma daquelas histórias que a gente falou antes, né? Das mulheres que têm que ser fortes dentro do possível da adaptação da história, porque assim, não é um grupo de mulheres fodonas porque são fodonas. Elas foram obrigadas a saberem sobreviver e se portar em grupo sozinhas, porque todos os homens morreram pelas mãos dos salvadores. Todos eles foram assassinados. Então, é até essa cena que a Tara confronta essa menina, que eu disse o nome dela também, que ela fala com ela, fala assim, não tem como confiar, porque a gente perdeu todo mundo, a gente perdeu todos os homens, todos os nossos homens, ela fala, e ela tá assim, já com um olhar desesperado, tipo, todo mundo morre. Então, é um grupo de mulheres que são fortes pela necessidade e se adaptaram ao meio. Elas conseguiram ficar escondidas e elas ficam escondidas por causa disso. Elas se escondem, elas não revelam identidade para ninguém, porque elas precisam sobreviver aos salvadores e a qualquer tipo de ameaça. Só assim que elas conseguem. Então, elas são super organizadas, igual a Isa falou, super organizadas, têm um armamento super forte, mas elas só querem viver em paz. Elas não querem lutar. Tanto é que isso vai acontecer, eles vão pedir para elas ajudarem, elas não querem ajudar, porque elas querem ter paz, elas querem viver em comunidade ali tranquilas, numa boa, porque elas já sofreram demais.
É uma história de um. Eu acho que pra mim é a comunidade mais triste, assim, é uma das histórias mais tristes, a comunidade mais triste que tem que eles encontram é o Oceanside, porque é muito triste saber que é um grupo de mulheres que vive sozinhas porque todos os homens morreram e elas precisam se dar conta, elas precisam sobreviver. E elas sobrevivem, elas vivem organizadamente em grupo, sociedade ali e conseguem se bastar. Só que elas têm medo e é natural elas irem atacando quem aparece, lógico. Qualquer pessoa que vai aparecer, elas vão confiar. Né? Lógico que por ter sido uma mulher, elas ainda deram um voto de confiança. Mas tivesse sido aquele menino que fica com a Tara, que eu também esqueci o nome dele, o de óculos, que eles estão. No momento da ponte, ela cai no rio e ele acaba fugindo, né? Depois e tal. E também não esqueci o que acontece com ele. Depois lembra do paradeiro do que acontece com ele. A gente descobre que, na verdade, assim, a gente descobre que quando a Tara caiu, ele tentou ajudar ela, tentou socorrer ela, né? E quando ela volta, ela vê o óculos dele no chão e percebe marca de pneu. Então ela chega à conclusão de que ele conseguiu fugir. Mas ele não volta para Alexandria, então a gente não sabe o que aconteceu com ele. Ah, entendi. Então ainda tá um paradeiro desconhecido ainda dele ainda, né? Ah, beleza. Exatamente. Então, assim, eu acho que se fosse um homem que tivesse atacado, se fosse o contrário, se fosse ele que tivesse caído na praia em vez da Tara, provavelmente elas teriam matado antes de perguntar, porque é pela natureza do que aconteceu com elas, com os salvadores, e aí não tem nenhuma discussão em cima disso, é só pelo fato de sobrevivência mesmo. Elas sabem que os salvadores, se fossem salvadores, elas iriam atacar em primeiro lugar, lógico. Todos os outros foram assassinados, então é um grupo muito sofrido, é o mais triste para mim das comunidades que aparece, é a comunidade mais triste, porque elas sofreram pra caramba pra chegar onde elas estão ali agora. Né? Sim. E aí a gente tem o Eugene lá no santuário, né? Parece que ele a partir do momento que ele percebe que o Negan não vai matar ele, não vai e vai dar regalias para ele, né? Que a gente até falou no início, ele começa a parecer até um pouco confortável naquela situação ali. Ele tem um videogame, ele tem uma biblioteca à disposição dele, ele consegue comer picles, então ele fica super confortável nessa situação. E até o Dwight estranha um pouco, assim, porque ele se adapta muito bem, muito rápido. E quando as esposas do... Na verdade, a Sherry já fugiu nesse momento, né? Mas aí o Negan manda as outras 3 esposas para conversar com ele. Ele fala, elas não podem me trair, mas elas podem conversar, trocar uma ideia com você, fazer companhia. E aí eles estão lá no quarto, né? E ele acaba sendo bem gentil com as meninas até. Faz pipoca de micro-ondas para elas, ele chama elas para jogarem videogame. E aí ele fala com elas assim, eu sei que vocês não estão aqui por vontade própria, então eu vou fazer com que esse momento seja agradável para vocês. Uma das esposas, que também não vou me lembrar o nome agora, ela que é a ex-esposa do cara que passou pela mesma situação que o Dwight, né, que a gente viu o Negan queimando o rosto dele com ferro quente. Na verdade, a gente esqueceu de uma parte, Bri, vou voltar um pouquinho. Porque tem um certo momento que a Enid vai para Hilltop para ficar com a Meg, e o Carl vai atrás dela. No que eles chegam em Hilltop, ele percebe que os salvadores estão lá e ele vê uma brecha para ele tentar matar o Negan. Isso é importante. Isso é sempre importante. E aí ele entra escondido num dos caminhões. Paralelo a isso, a Sasha tá querendo matar o Negan também. E aí ela pede Jesus para encontrar, né? Jesus que chama Paul, na verdade. Mas todo mundo chama ele de Jesus, exceto o Richard. Aí ela pede para ele que
consiga descobrir onde que o Negan vive, né? Onde que ele fica, porque ela quer ir até lá matar ele. E aí ele entra também em um dos caminhões para tentar, né, marcar o caminho. E ele encontra o Carl dentro desse caminhão. E aí eles... Na verdade, o Jesus ele só tá marcando o caminho, mas o Carl ele quer efetivamente matar o Negan. Então, no meio do caminho, o Jesus fala com ele, daqui a gente já consegue saber, eles já estão, né, deve estar chegando, a gente desce do caminhão e vai atrás para eles não pegarem a gente, era que eles forem descarregar e tal. E aí, o Jesus pula do carro, mas o Carl fica para trás. E aí, quando chega lá no santuário, o Carl tá com uma metralhadora, mata 2 dos salvadores, né? E tenta matar o Negan, tem sucesso. Mas aí o Negan leva ele para dentro do santuário. E aí fica aquela discussão, você vai me matar ou não vai? Se for me mata logo e tal. Só que é uma cena bem importante essa cena também, porque a gente começa a perceber que apesar de ser um babaca de marca maior, né? O Negan ele é bem ruim, né? Uma pessoa bem... Ele acaba criando uma afeição com o Carl. Ele vê que é um menino de 13 anos, mas que ele é corajoso, ele é forte, né? E ele, apesar dele ter muito a perder, ele age como se ele não tivesse nada a perder, porque ele é inconsequente, né? Ele é uma criança de 13 anos, afinal. Mas ele é completamente inconsequente. E o Negan, ele percebe que é um menino, assim, dedicado, né? Ele quer matar o Negan porque matou os amigos dele, porque ameaça a família dele. E o Negan tem muito interesse nele, porque vê que é um menino forte. E aí tem uma cena também muito dolorosa até, que é a cena que o Negan pede o Carl pra tirar a bandana do olho. O Carl tomou o tiro, né, na 6ª temporada, e ele fica usando um tapa-olho, assim, um curativo. E aí o Negan pede ele pra tirar. E para ele, esse ato já é uma violência, né? Porque exibe ali a mutilação dele. E o Negan, ele usa muito disso, né? De constranger as pessoas para controlar elas. Então ele usa muito disso com o Carl, apesar dele gostar do Carl, mas ele quer mandar um recado pro Rick até, né? Então ele usa muito disso. Aí ele pede para tirar, ainda faz um deboche ali, fala, seu olho tá muito escroto, tá muito feio, não sei o quê. E quando o Carl começa a chorar, né? E o Negan, ele fica meio assim, e pede desculpa, né? É claro que a gente sabe que não é tão uma desculpa assim, mas ele fica meio... Ele acha que o cara vai levar de boa, né? E ele percebe que é uma fraqueza que ele tem realmente. Mas aí ele meio que mostra o santuário pro Carl e leva ele embora. Que é o momento, né, que ele faz um espaguete lá, fica na casa do Rick, faz um espaguete pro Carl. É o momento também que ele descobre a existência da Judith, porque até então ele não sabia que existia a Judith. E é logo antes da cena do Spencer e da Rosita, que a gente que o Rick chega em Alexandria com o Aaron, que eles estavam voltando da cena do barco lá, tensa. Coitado. Exatamente. E aí eles estão voltando, e aí até o Aaron é espancado, porque eles encontram um bilhete, que na verdade nem foi eles que escreveram, eles acharam junto com o suprimento, né? Mas eles não jogaram fora, então acha lá uma mensagem, tipo assim, você chegou aqui, você é aqui, mas você é um otário do mesmo jeito, alguma coisa assim. E aí o Rick chega a tempo de ver a morte da Olivia, né? Isso. Mas aí a gente pode...
Desculpa aí, você pode falar, te interrompi. Não pode falar. Eu ia te passar a palavra mesmo. Eu achei muito legal esse negócio que você falou, eu acho bem importante, assim, essa questão do Negan, gente, ele é o vilão, ele é terrível na sétima temporada. A sétima temporada é para mostrar o auge da maldade dele, da loucura, do que for, né? Do quanto ele está no excesso de tudo ali, do poder dele. Mas ele realmente tem uma coisa que ele aprecia muito essa conduta. Então ele se afeiçoa pelas pessoas que têm aquela conduta forte de proteção de grupo, ou que rebate ele, tem peito para poder enfrentar ele, em nome de uma organização, em nome do grupo, ou então porque a pessoa é corajosa o suficiente, igual o Daryl faz, igual o Carl faz. Então ele fica muito assim. Ele fica surpreso com a atitude do Carl de uma forma divertida. Porque ele acha muito. Tipo, um garoto de 13 anos, velho. O que esse menino tá achando que ele vai fazer? E ele acha isso genial, ele acha isso incrível. E aí ele realmente leva ele de volta para Alexandria, brinca, faz a barba lá na casa dele, fica mexendo nas coisas elétricas. Aí fala com ele assim: eu acho que eu vou viver por aqui mesmo. Esse lugar é muito bom. Que isso? Ele fica encantado com Alexandria. E aí tem uma coisa muito interessante, que o Spencer, ele tenta dar o golpe, ele tenta trair o Rick nesse momento. Ele vê ali uma oportunidade de trair o Rick. E aquilo, para o Negan, é inaceitável. Porque ele chega para ele, começa a fazer gracejos, né? Leva uma bebida alcoólica. Ah, vamos beber. Nossa, tem uma... Ai, que legal, a gente podia jogar sinuca. Ai, tem uma sinuca ali na casa. E você vê que o Negan tá super irônico com ele. Você vê que o Negan tá olhando pra ele e fala assim: nossa, eu acho que vai ser meu novo melhor amigo, né? E tal. Mas ele sabe que o cara tá sendo escroto. E aí ele começa a falar com ele: olha, o Rick é perigoso. Olha, o Rick, ele não trabalha muito bem em grupo. Olha, que a minha mãe cuidava desse lugar e a minha mãe era ótima. Mas o Rick não. O Rick, ele tá querendo. Ele fez eu perder meus pais, meu irmão, morreu todo mundo desde que ele chegou. E aí ele vai dando uma indireta pro Negan do tipo assim: olha, vamos tirar o Rick do poder, deixa eu comandar a Alexandria, que eu vou ser seu amiguinho, eu vou deixar você fazer o que você quiser. E aí o Negan já dá uma nele, fala assim: engraçado, né? Enquanto você tá me falando isso aqui, o Rick tá lá fora tentando pegar suprimento para que ninguém morra nesse lugar. Então, engraçado, né? Por que você tá me pedindo para me fazer isso pro Rick? Por que você não mata o Rick, então, já que você tá querendo tomar o poder? Por que você não vai lá e toma o poder? E aí ela é a hora que ele mata o Spencer, né? De uma forma bem agradável e gentil, ao estilo Walking Dead, né? Que é o que a gente está acostumado de ver, sangue e vísceras. E aí a gente percebe que ele realmente, cara, por mais escroto que ele seja, e ele realmente é um grandiosíssimo escroto nessa temporada, você percebe que ele não aceita essas coisas, ele não aceita esses desvios de conduta, sabe? Ele não quer isso dentro das comunidades que ele controla. Ele quer que as comunidades sejam unidas entre si para trazer suprimentos. Então não é nem estratégico para ele naquele momento ter um cara que está querendo trair o outro dentro da comunidade dele, né? Então, Exatamente. né? Achei bem interessante isso. O Negan, apesar de ser muito escroto, ele também é muito inteligente. Ele sabe que uma pessoa que trai o Rick, trai ele também, né? Então ele não pode, ele não aceita, o que você falou, ele não aceita certo tipo de conduta. E é até uma coisa que ele fala quando ele tá queimando a cara do outro cara lá que não é o Dwight. Ele fala, eu não queria fazer isso, eu não gosto de fazer isso, mas se eu não fizer isso, vocês não vão seguir as regras, porque eu vou ter amolecido. Então, assim, é claro que a gente sabe que é desproporcional, que é fora do negócio, mas ele tem um certo, assim, princípios, né? Ele põe as regras lá que são, né, absurdas, mas ele segue essas regras e ele quer que as pessoas sigam as regras. Na cabeça dele, ele é o deus do novo mundo, né? Então, as regras que ele coloca servem para todo mundo, mas de alguma forma ainda tem um eixo moral ali, que não vai trair, que não vai, né, puxar o tapete do colega. É isso que eu acho interessante, assim. Eu acho o personagem extremamente interessante. Eu acho que ele
Ele consegue. O Jeffrey Dean Morgan, eu falei na outra live, ele faz o papel muito bem, porque ele consegue ser assustador e cômico e irônico e debochado ao mesmo tempo. Então ele faz aquele personagem que assim, você morre de medo dele, porque ele cria esse terror psicológico, mas ao mesmo tempo você acha meio engraçado o jeito como ele lida com as situações, e ao mesmo tempo ele é terrível, ele é escroto, ele consegue fazer as coisas mais absurdas que você não consegue imaginar que ele está fazendo isso. Então, e aí ele vai mostrando essas camadas do personagem. Tipo, o vilão ele tá cheio de camadinhas, então ele não é só o cara maluco que sai matando as pessoas e tudo mais. E isso torna ele bem interessante, personagem que, né? Temos muito que falar sobre ele ainda. Mas para frente, muito mais. E aí tem também, durante esse ataque à Alexandria, né, um pouco depois, na verdade, o Gabriel some com um carro cheio de suprimentos, que a gente também não sabe para onde que ele está indo, o que ele vai fazer. Ele some com um carro cheio de comida enlatada, né, as armas que, na verdade, os salvadores já levaram as armas, né, as armas de fogo, mas ele pega lá as foices, as machadinhas, enfia no carro e some. Até então a gente não sabe para onde ele foi. E aí temos a Sasha e a Rosita, né, que elas resolvem que elas... na verdade, a Rosita vai até Hilltop e fala com a Sasha, eu vou matar o Negan e eu preciso da sua ajuda. Que até então elas não se falavam, né? Elas, desde que o Abraham largou a Rosita para ficar com a Sasha, elas tinham ali elas ficaram se estranhando, né? Principalmente em relação a Rosita, que ela fica... ela se afasta, né? E não quer contato com a Sasha. E até antes disso tem uma cena que as duas... a Sasha tenta cumprimentar a Rosita assim, ela vira a cara, algumas cenas assim. Mas aí, no desespero, a gente percebe que são as pessoas que estão desesperadas, né? O Carl, que tenta matar o Rick, a Sasha e a Rosita, que já perderam tudo, né? A Enid também quer matar, porque, querendo ou não, o Glenn era a pessoa, né? Uma referência quase que paterna para ela. E a Meg, só que a Meg tá grávida e ela tá com deslocamento de placenta, então ela tem que ficar quieta. E aí a Sasha e o Jesus ficam tentando manter a Meg quieta, não fazer ela querer entrar em combate, né? Antes disso, até os salvadores invadem Hilltop com um carro fazendo som e ele todo trancado, todo selado. Isso é antes da Rosita ir para Hilltop. Salvadores jogam um carro lá e, tipo, como um aviso, né, para que eles colaborem. Eles já têm uma desconfiança de que foi Hilltop que pediu pro grupo do Rick fazer aquele ataque lá no posto avançado. Eles não têm certeza, mas eles dão uma desconfiada, assim. E aí eles falam assim, ó, mandando um recado aqui para que vocês não se virem contra nós. Mas aí a Sasha vai matar os zumbis, né? E ela tenta desligar o som do carro. E aí não consegue, como o carro tá todo selado, todo travado. E a Meg acaba pegando um trator, esmagando o carro, enquanto a Sasha e o Jesus matam os zumbis e fecham o portão. E aí elas ficam meio que o pessoal de Hilltop começa a gostar delas. Tipo, elas salvaram o lugar, né? Enquanto o Gregory, que é o líder lá, ficou trancado esperando, né, ver o que ia acontecer. E aí tem essa cena também que é bem importante pro enredo, porque a Sasha e a Meg, elas começam a ganhar o carinho dos moradores de Hilltop. E quando o Rick vai lá com o resto do grupo para pedir ajuda pro Gregory, e ele fala que não vai ajudar,
aí simplesmente conta para os moradores o que está acontecendo e eles se dispõem a ajudar, né, por conta própria, esquece o Gregory lá. E aí que eu tava falando era da Rosita e da Sasha, né, que elas se unem para tentar matar o Negan. E a Sasha já sabe o caminho, né, porque o Jesus já fez o mapa para ela. E elas vão lá, né, tentar resolver isso com esse cara. Então as duas perderam também tudo, né, que elas... A Sasha tinha o Tyrese, tinha aquele grupo que morreu lá no início, tem o Tyrese que morreu também, e a última pessoa que era super próxima dela, assim, era o Abraham. Apesar de que ela era bem próxima da Maggie também. Mas, assim, no momento que ela perde o Abraham, pra ela, ali, né, ela tá disposta a morrer pra matar o Negan. E a Sasha também. A Sasha não, a Rosita também. A Rosita, ela basicamente tinha o Abraham e o Eugene como companhia, né? A partir do momento que ela descobre que o Eugene mentiu, ela fica bem ressentida com o Eugene e ela não quer mesmo, assim, ela não se sente confortável com o Eugene, e a partir do momento que ele vai para o santuário também, aí ainda piora, né? Porque ela tem um carinho por ele, mas ele não é suficiente para ela, para querer fazer, né, aquela vida. E aí ela e a Sasha, elas estão numa missão quase que kamikaze, né? Elas querem matar o Negan de qualquer forma, mesmo que elas morram nessa missão. E até a gente percebe que a Rosita, ela quer morrer mesmo, porque ela quer entrar lá dentro, enquanto a Sasha faz um plano. Não, a gente pode ficar do lado de fora com o Rick e atirar. E a Rosita, não pode dar errado, eu quero entrar lá, eu preciso entrar lá. Você percebe que, assim, né, ela quer entrar porque ela quer morrer, ela não tem mais nada para ela ficar viva. E de novo, as mulheres tentando tomar a dianteira da história e tomando um papel importantíssimo, né? Porque o que a Sasha faz é incrível. Eu acho incrível e assustador ao mesmo tempo, porque a ideia delas é genial demais. E é muito triste. É triste demais você ver que ela se sacrifica por isso, né? Que ela pede a bebida pro Eugene e tal. Porque a ideia dela, pronto, é assim que eu vou matar ele. Eu vou tomar essa bebida, ele vai me colocar no caixão, então ele vai me levar dentro do caixão, então o Negan vai com toda aquela pompa dele para fazer o terrorismo lá em Alexandria. Eu tô com ela tá aqui dentro do caixão, e aí para causar um terror psicológico para eles, atenção, e quem leva isso é ele, porque aí ela toma a bebida, ela morre durante o processo, ela se transforma em zumbi, e quando ele abre, né, quando ele abre o caixão, ela já vai pra cima dele. Então, assim, é uma cena maravilhosa. É uma cena linda e triste ao mesmo tempo. Mas é igual você falou, né, Isa? Ela já tinha perdido tudo. Ela já tinha perdido o irmão, ela já tinha perdido o namorado, ela perde o Abraham assim que que eles começam a se envolver. Ele morre. Ela quer fazer alguma coisa importante, ela quer lutar, ela quer atacar o cara, ela quer matar ele de todo jeito, ela também quer matar. E ela faz isso nas últimas consequências. A cena é muito maravilhosa, gente. A cena. Eu lembro que eu vi essa cena, eu tomei um spoiler antes de ver essa cena. Porque eu vi a foto dela já transformada em zumbi. Aí eu falei, cara, a Sasha vai morrer, não pode, a Sasha não, virar zumbi não. Mas saber que ela fez para tentar, né, uma tentativa de atacar ele, maravilhoso. Assim, achei assim, cereja do bolo o negócio. Ficou muito, muito, muito legal, né? Uhum. Mas só voltando um pouquinho antes da cena da Sasha, a gente tem a cena do Gabriel. Porque o Rick vai atrás do Gabriel. E antes disso a gente sabe, né, que eles tiveram conflito, que o Rick não confiava no Gabriel, por causa de tudo que o Gabriel fez e tal. Mas o Rick fala, não, ele tem um plano, ele não faria isso, ele não ia fugir simplesmente levando comida. Tenho certeza que não.
Ele vai na casa do Gabriel, encontra a Bíblia jogada no chão, né? Ele fala assim, se ele fosse fugir, ele levaria a Bíblia. E aí ele encontra um caderno com a palavra boat escrita, né? No caso, barco. E aí eles tinham encontrado um barco com alguns suprimentos mesmo escondidos. Eles E vão. Vamos ver se eu vou conseguir. Voltei. Eu estava travado. Mas aí eles vão até o barco, né? Que seria onde o Gabriel tinha deixado a pista. E aí o Rick consegue meio que rastrear ali, né? Ver para que direção que o Gabriel foi. E ele vai atrás. E aí é quando eles encontram o grupo do lixão, né? Que a gente chama de grupo do lixão, mas eles até então eles não se denominam assim. Eles são liderados pela Jadis. E é uma cena que a Jade joga o Rick num buraco para ver se ele é capaz de fazer tudo que ele estava falando que ele era capaz de fazer. Ele falou que ia dar arma, que ia dar munição, que ia dar comida, que ia fazer acontecer, né? E aí ela quer testar ele e joga ele no buraco. Tem um zumbi e ele tá com uma proteção de ferro na cabeça, cheia de espetos assim, de ferro. Ele tem tipo uma armadura também. E é um personagem quase que Resident Evil ali. É um personagem. Ele é até um pouco deslocado, porque até então na série, né, ninguém, tirando a Michonne que tinha controlado 2 zumbis, ninguém usava os zumbis dessa forma. E aí ela joga o Rick nesse buraco com esse zumbi e mais uma vez o Rick pode com a mão. Acho que já é a 5ª vez que ele machuca a mão nessa série. E eu acho que até é meio simbólico, né? Eles tentam trazer um pouco da simbologia das chagas de Cristo. Porque toda vez ele tem um furo no meio da mão. Toda vez o Rick machuca e ele ganha um furo na mão. E aí o Rick, a Michonne, do lado de fora, ela consegue ver por um buraco no meio do lixo, assim, o que está acontecendo, e ela começa a falar com ele, usa o lixo, né? Usa as paredes de lixo, porque é um lixão mesmo, tem várias pilhas de lixo. Então ela começa a falar, usa o lixo, a seu favor, né? Usa isso como ar. E aí o Rick consegue se salvar ali, e ele consegue fazer esse acordo com a Jadis, para que ele levaria armas para ela e para ela ajudar ele contra os salvadores. Nesse momento a gente percebe que o Rick está em completo desespero, porque ele está fazendo acordo com gente que ele nem faz ideia quem é, nem sabe se é um posto avançado dos salvadores, por exemplo. Ele tá simplesmente, qualquer um que aparece na frente dele, tô tendo problema com o grupo aqui, vem cá, você precisa me ajudar. Qualquer pessoa, estão catando gente na rua. Gente, pelo amor de Deus, ajuda a gente. Aí eles encontram o pior grupo que se poderia encontrar, que é o grupo dos catadores. Que, pelo amor de Deus, ô grupinho, gente, vamos conversar. Que grupinho ruim, né? Do início ao fim. Né? A Jadis é aquela personagem que, não sei como Patavinas Rick achou que poderia confiar nela, né? E aí a gente sabe que isso não vai dar certo, né? Depois a gente descobre que não dá. E ainda assim, enfim, eu não consigo gostar deles, nem dela, nem do início até o fim. Eu não consegui, eu tinha antipatia. Especialmente porque eles fazem tudo mesmo pra, né? E tadinho, ele tá tão desesperado que ele ainda aceita, né? Mas o grupo é o pior. É o pior grupo. Não consigo gostar. E dá muita raiva. É só passar raiva. Esse grupo dos caras é só pra você passar raiva do início ao fim dessa temporada. É só pra isso. Sim, porque os outros grupos que a gente tem, ou eles são aliados ou eles são inimigos.
E a Isso. Jade, né, com o grupo dos catadores, ela fica fazendo esse duas caras, né? Ajuda um aqui, ajuda o outro ali, e aí sacaneia um aqui, sacaneia o outro ali. E no fundo eles só. É até o lema deles, né? É, é, fazer os outros fazerem o trabalho para nós sem esforço, né? Então, tipo, é, a, à medida que ela vai conversando com o Rick, você percebe assim, qualquer pessoa que passa por eles, eles tiram tudo que a pessoa tem. E assim, eles nem se esforçam para ir buscar comida, para procurar nada. Eles conseguem tudo assim. É, então eles são da pior espécie mesmo, gente. Nossa, da pior espécie, gente. A gente fica com. Eu fico com dó do Rick, porque ele fica. Eu acho que ele fica tão meio assim, aéreo, assim, nessa situação, que acontece alguma coisa e fala assim: não, tudo bem, tá, não, vamos continuar confiando neles. Eles são gente boa, eles precisam, eles vão querer ajudar. Querer ajudar. É cilada. Eu vou falar assim: cilada! Corre! É isso aí, não! Nós vamos de passar raiva. É o grupo que eles colocaram lá pra gente passar raiva. A gente esqueceu de uma outra cena importante também, que é a cena que o Richard, né, o grupo do reino, eles também negociam com o Negan, mas eles fazem isso fora do reino, né, do território lá do reino. Uhum. Porque os moradores comuns do reino não sabem desse acordo, não sabem desse negócio, até para proteção deles mesmos. Então quem faz as trocas lá com... As trocas não, né? As entregas é o próprio Ezekiel e um grupo de soldados ali que ele considera mais confiáveis, mais próximos, etc. E aí, durante uma entrega, o Richard é um que está desesperado, querendo encarar os salvadores, né? Ele não concorda em viver dessa maneira, tendo que servir a essa galera. E o pessoal do reino parece meio acomodado, assim, o Ezekiel parece, não, continua assim, tá tranquilo pra gente. Só que o Richard sabe, ele entende, ele percebe pela atitude dos caras que eles sempre vão arrumar uma treta até o momento que eles resolverem ir lá e matar todo mundo. Porque eles são assim, né? Eles ficam procurando treta com o Richard, procurando encrenca. E ele percebe que assim, não é uma. Ele não quer. O cara não quer brigar, o cara quer criar uma situação, realmente. Então, quando o grupo do Rick vai lá até o reino e pede ajuda, o Ezekiel, ele não quer envolver o grupo dele nisso. Ele cede abrigo, oferece abrigo para o Daryl, que até então estava sendo procurado pelos salvadores. Fala, ó, vocês podem ficar aqui, mas eu não vou me meter nessa luta aí não, meu. Eu tenho uma comunidade de pessoas que plantam, que vivem, eu não quero... eles podem lutar, eles sabem lutar, mas eu não quero isso. Só que o Richard, ele tá desesperado, ele quer entrar nessa briga, ele quer livrar os grupos, né, desse domínio do Negan. E aí ele vai e ele monta um plano. Na verdade, você até comentou, né, que ele tenta chamar a Carol e o Morgan, depois ele tenta com o Daryl e não consegue. E aí ele tem um plano na hora da entrega. Ele some com... na verdade, ele cria uma situação que o comboio lá deles tem que parar e eles vão ver o que está acontecendo. E ele, nesse momento, ele some com um dos melões, né? Eles têm uma entrega, se não me engano, de 12 melões e ele esconde um porque, né, quando teve problema, eles falaram que ele seria o primeiro a morrer. E ele queria, né, como você falou, ele queria se sacrificar, porque, né, as pessoas acabam tendo essa ideia de me sacrificar pelo grupo. E a ideia dele era que ele fosse se sacrificar, né, que o pessoal ia matar ele e o Ezekiel ia ver o quão grave era a situação para querer entrar na luta, né, entrar na batalha. Só que quando eles chegam lá, o cara percebe a falta de um melão e ele atira no Benjamin e não no Richard. E aí
eles saem desesperados com o Benjamin perdendo muito sangue, ele atira na frente. E aí eles param na casa da Carol, que é o primeiro lugar no meio do caminho, mais próximo, que tem recursos, né? O Morgan fala, eu levei algumas bandagens para Carol, vamos para lá, que lá tem remédio também. E aí o Benjamin morre. E aí é mais uma criança que morre na frente da Carol, né? A Carol perde mais. Não vou deixar a criança perto da Carol, não, gente. A gente já descobriu isso, né, gente? Deixa não. Tem mais, aí não pode, tadinho. É muito Na triste verdade, no isso, caso, né? ela estava se afastando justamente por isso, né? Principalmente pelas crianças. Então, ela nem cria um vínculo tão forte com o Benjamin, porque ela sabe do risco. E aí, né, nesse momento, o Morgan fala, o Morgan que não queria lutar, o Morgan, ele mata o Richard antes, na verdade, né? Ele fala, o Benjamin morreu por causa do Richard. E o Morgan começa a ficar querendo sangue, né? E aí são os né, pequenos acontecimentos, que não são tão pequenos assim, mas que fazem os grupos entenderem, né, a gravidade da situação com os salvadores e quererem dar um fim nessa situação. Assim, só um adendo que eu não tinha falado antes, que é uma opinião muito pessoal, gente. Eu acho o reino, cara, que comunidade mais linda, né? Ela começa tão exuberante, ela é tão maravilhosa, que aí quando a gente entra, né, ela é grandiosa, né? Eu acho que ela é uma das comunidades maiores que a gente tem dentro da história, né? Muito organizada, muito grande, com muitas pessoas. E o Ezequiel, ele se apresenta nessa temporada como um líder muito querido. Então, ele é totalmente a antítese do Gregory, que é aquele político canastrão, que a gente vê assim que está em Hilltop porque é conveniente ele ser um político canastrão ali para a sobrevivência, né? E você tem o Ezequiel, que é totalmente o oposto dele, que é aquele líder que todo mundo gosta, que gostam tanto que chama ele de rei, não é rei porque ele se auto-intitula rei, é porque as pessoas olharam para ele e falaram assim, cara, você é o líder, você é o nosso líder. E é uma comunidade muito linda. Então, nesse primeiro momento, você vê um personagem que é um personagem que eu adorei de primeiro também. O Ezequiel é um personagem que eu adorei de primeiras. E eu gostei dele de cara. Que ele tem uma grande exuberância nessa temporada, né? Tipo, ele é grandioso, é um personagem grandioso na 7ª temporada. O reino é grandioso, mas ao mesmo tempo ele tem esse total medo. Ele é preocupado como líder de causar disputas, e ele fala, né? Ele fala assim, no início, né, com o Rick, ele fala assim, eu sei que a paz que eu tenho com os salvadores não é uma paz certa, não é uma coisa totalmente segura, mas é uma paz ainda assim. Então, para o meu povo, isso é importante, porque eles nem sabem o que está acontecendo, né? Nem sabem que a gente troca essas mercadorias, mas a gente consegue manter isso. Então, esses acontecimentos vão mudando o pensamento dele ao longo. Ele vai entendendo que isso uma hora vai ruir, né? Que é um castelo de cartas para poder proteger, mas que essa proteção não vai ser para sempre. Eles estão cada vez mais ameaçadores, cada vez mais mortais, cada vez mais assassinos. E aí realmente vai mudando a posição dele enquanto líder, né? Ele vai começando a perceber que ele precisa correr atrás disso, né? Ele ajuda realmente a galera no final, né? Que vai ser responsável por ajudar eles de verdade no final dessa temporada. Justamente. E aí, quanto àquela. Né, a gente chega naquela parte que a gente já tinha comentado, que é o Negan atacando a Alexandria. O Rick está com a galera lá, os catadores, né? Até então, os catadores estavam com eles, mas durante o ataque, os catadores apontam as armas para o grupo do Rick, né, para o pessoal de Alexandria, e a Jadis fala, desculpa, mas eles fizeram um tratado melhor comigo, né, um trato melhor. E aí eles traem o grupo do Rick,
E aí acontece a cena que a gente já falou, né? Que a Sasha, o Negan abre o caixão que a Sasha tá e ela sai de lá morta já, né? Sai de lá como um zumbi. Durante o ataque da Sasha, né? Todo mundo fica espantado, ninguém esperava por aquilo. O grupo de Alexandria consegue revidar, né? Consegue se livrar lá do pessoal dos catadores. E eles conseguem fugir para dentro de Alexandria e eles começam a trocar tiros com os salvadores e com o pessoal dos catadores, né? Até o momento em que o Negan consegue cercar o Rick e o Carl, e o Negan fala assim, não, você já tá me dando muito trabalho, né? Vocês armaram para me atacar e eu não posso aceitar isso mais, eu vou matar o Carl na sua frente. Só que quando ele ordena que o capanga dele lá ataque o Carl, o capanga é atacado pela tigresa. E aí é quando os grupos, né, Hilltop e o Reino chegam para se unir a eles. A Carol também vem junto. O Daryl. Não, o Daryl já estava em Alexandria, na verdade, mas assim, esses personagens estavam fora. A Meg vem junto. E aí eles conseguem expulsar os salvadores de lá. E um outro ponto importante que a gente mencionou, mas não falou direito, é que antes disso o Dwight aparece em Alexandria, né? Logo depois que a Sherry foge, o Dwight fica muito mal, né? Ele percebe a dimensão das coisas que ele fez e aí ele vai até Alexandria. Ele fala que ele quer matar o Negan também, sabe que aquele grupo pode ajudar ele com isso. E ele vai ajudar o grupo do Rick a atrasar o grupo do Negan no ataque, para eles poderem se organizar. Vai também dar algumas pistas, né? Então a gente tem aí um agente duplo que é o Dwight. Ele continua sendo, né, agente como braço direito do Negan, mas ele está, na verdade, ajudando o Rick e a Alexandria. O final é maravilhoso. Eu acho que o final, assim, deixa a gente no suspenso do que vai acontecer a seguir. Eu acho essa cena linda. Eu fico emocionada porque tem umas cenas do Walking Dead que elas são bem tocantes mesmo. E essa cena da Shiva, assim, atacando o guarda na hora que no momento que o Negan vai né, usar o taco, usar o Seal para acertar o Carl, é maravilhosa. E eles chegam, né? Aí todo mundo chega, e o Ezequiel chega falando, né, que Alexandria não vai cair dessa vez, e aí todos eles, né, lutando entre si, assim, ajudando, né, a galera e tudo mais. É muito, muito bonito. E é um ótimo cliffhanger, né, uma ótima continuação para a próxima temporada, né, Isa? Só que, assim, particularmente não tem o mesmo fôlego, mas eu acho que ela termina com um grande fôlego. Assim, a gente termina extremamente extasiado para saber o que vai acontecer com o restante, como que vai ser os próximos confrontos, né, com os salvadores. Sim, na verdade ela nem termina aí, ela ainda tem, isso daí acontece lá pelo episódio 13, não, isso acontece no episódio 14. Só tô vendo. Pode conferir, gente. Não, basicamente os outros episódios são desdobramentos, né, do ataque, porque no episódio depois a Tara conta pro Rick sobre, eles falam assim, a gente precisa de mais armas, e a Tara acaba contando de Oceanside. A gente esqueceu de falar também que o Dwight arma pro médico, porque
pra Sherry não ser incriminada, nem ele ser incriminado de ter libertado o Daryl, ele incrimina o médico, e aí eles acabam levando, o Negan acaba levando o médico de Hilltop, né? Então a Meg tá sem médico agora, Uhum. e o médico tá lá No santuário. Ele vai pro santuário. Claro, exatamente. Uhum. O Eugene se recusa quando a Sasha e a Rosita atacam, né? Ele se recusa a fugir. A gente começa a perceber que ele gostou um pouco daquela situação, de ficar ali como sendo tratado como, né, alguém importante. Aí é isso mesmo. Tem também a cena que a Meg sai com o Jesus para tentar encontrar a Sasha, né? Porque a Sasha ainda tá vagando como zumbi. Uhum. E o Daryl encontra uma mensagem do Dwight falando que ele não sabia sobre os catadores, que ele não avisou. O Daryl, ele não confia no Dwight, né? Claro, óbvio, ele tem diversos motivos. Mas a partir do momento que o Dwight começa né, se for ajudar a Alexandria, a galera começa a, né, tá, vamos dar um voto de confiança para esse cara. Porém, o Daryl e a Tara, eles não aceitam muito bem, né? A Tara até com bastante motivos, né? Ele que mata a Denise. Mas então eles ficam nessa questão. E acaba que isso dá um gancho pro que vem, né, na próxima temporada, que é o relacionamento do Daryl com o Dwight, que é um relacionamento de... Né, eles estão ali numa parceria, mas o Daryl não consegue confiar. E a Tara também ela fica bem ofendida até com o pessoal acreditando no Dwight depois que ele fez. Mas é isso. Acaba aí mesmo. Eu achei que tinha mais coisa, mas é basicamente isso. Eu Ela é quem parou antes, mas não vai conhecer mesmo não. Porque aparece muito personagem novo. E até chegar à 10ª temporada agora, tem muito personagem novo. Inclusive, eu vou esperar a Pri voltar pra gente encerrar, mas o Dwight é um personagem muito, muito importante pra série daqui pra frente. E ele é importante em The Walking Dead e ele é importante também em Fear the Walking Dead depois. Tem o rei Ezekiel, que é um personagem muito importante, muito carismático. Ele era um zelador de um zoológico e em certo momento ele salva uma tigresa que acaba criando uma relação de confiança com ele. E quando né, o mundo fui, quando né, a gente fala que o mundo acaba, ele voltou pro zoológico e encontrou a tigresa lá presa, né, no zoológico, e aí ele resgata ela mais uma vez e ele acaba tendo uma tigresa, animal de estimação. Eu caí. Isa, eu não percebi. Eu caí. Eu tava falando, aí de repente bloqueou tudo, travou tudo, gente. Não vi ninguém, tive que sair e voltar. Mas é isso. Tá tranquilo. Eu acho que a gente falou tudo aqui também, né? Travou aqui, acho que deu pra.
concluir, né? Sim, a Light comentou que ela não conhece metade dos personagens, mas eu tava contando pra ela que o Dwight é um personagem muito importante, né? Que ele é importante em The Walking Dead e mais pra frente ele aparece em Fear the Walking Dead. Isso. Então, ele tem importância nas duas séries. Estava contando para ela aqui que é o Ezekiel, ele era um zelador, né? Aquela história que a gente já sabe. Adoro E o é isso. Ezekiel. Adoro. Nossa, ele é maravilhoso, gente. Pelo menos nas primeiras temporadas, assim, ele é bichozinho, maravilhoso. Eu me apego muito com os personagens, gente. Eu sou muito apegada com os personagens do Walking Dead, não tem jeito. E teremos mais, e a gente continua com a próxima temporada. Agora a gente vai continuar com a guerra contra os Salvadores e ainda tem mais algumas reviravoltas ainda com o Negan e tudo mais. Tem mais coisa ainda dessa parte. Exatamente. Então, semana que vem a gente volta. Nós mudamos nosso horário para terça-feira, às 10 horas, porque na segunda-feira os meninos fazem o podcast regular e a gente estava começando muito tarde, então toda terça-feira às 10 horas estaremos de volta. Isso mesmo. É isso. Obrigada quem acompanhou, quem assistiu a gente depois aí. E é isso. Um beijo, acompanhe a gente nas nossas redes sociais, pão de queijo em tudo, igual tá aqui no roxinho, no vermelhinho. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até a próxima.